Senador Ferraço, só complementando, isso vai estar respondido dentro do nosso plano de negócio, que, como eu falei, está em processo de realização. Nós temos uma previsibilidade de 30 a 40 dias. A gente entende, é lógico, que uma indústria de fertilizante ela tem, do ponto de vista de resultado de receita, um impacto muito importante da companhia. Entretanto, dado a condição de caixa hoje da companhia, a gente vai privilegiar, dentro do nosso plano de investimento, aquilo que é o core business da companhia. Então, do montante de investimento previsto para o ano de 2015 e 2016, 80% desse plano de investimento vai estar reservado à questão de exploração e produção, que é o nicho mais importante da companhia. Se isso estiver dentro de uma razoabilidade dentro desse nosso plano de investimento, é lógico que a gente vai dar consequência, até porque nós temos também 2 refinarias que a gente precisa dar uma solução. E aí eu entro no aspecto aqui, complementando a questão da refinaria, que é o caso daquele complexo do Rio de Janeiro e do complexo de Pernambuco. No caso específico lá do Comperj, no Rio de Janeiro, hoje, da refinaria, que era a responsabilidade da Petrobras, o Trem 1, né, que é a primeira refinaria, ele está com o cronograma físico dele já 86% concluído. Seria uma gestão temerária da empresa não concluir aquilo e deixar aquilo ao abandono. Então, nós temos que dar uma prioridade para aquilo, assim como o Trem 2, que é a segunda refinaria do complexo Reneste, que é o complexo Abreu e Lima, em Pernambuco, que também já tem o seu cronograma físico da segunda refinaria já próximo de 90%, e também seria uma temeridade a gente deixar, não concluir pelo menos essas 2 questões de refino. Então, nós vamos ter que buscar, diante da possibilidade, né, da capacidade nossa de financiabilidade, concluir também esses 2 projetos. É por isso, então, que a gente vai ter que dar uma ordem de priorização na capacidade de investimento. O investimento, apesar de um valor menor que em relação a 2014, para fazer frente a essa condição de caixa da empresa, e a empresa sempre, doravante, vai trabalhar diante da sua possibilidade de realização de caixa, não vamos fazer mais endividamentos em relação a isso. Nós temos que priorizar investimentos. E, em relação ao ano passado, apesar do valor ser menor, ainda nós temos uma previsão de 25 a 29 bilhões de dólares ano para investimento nos ativos aí da companhia, que são valores extremamente expressivos que a gente quer ter a capacidade de realizar. Eu acho que, por último, era a questão do senador Lazier, em relação ao estaleiro Rio Grande, né, do polo. Me permite, só uma pergunta que tem muito a ver com, que é muito rápida. Já fiz a pergunta, que não foi. Número de terceirizados. Sim, desculpa. A situação é a seguinte: nós temos hoje o sistema Petrobras. Então, você tem ali o core da empresa, que é a holding Petrobras, mais as suas coligadas. Esse número de empregados próprios hoje são de 86 mil empregados. Se formos considerar as empresas onde estão terceirizadas, na terceirização direta de complementos de algumas condições operacionais da Petrobras, mais as empresas contratadas, prestadores de serviço, teoricamente, entre aspas, aí não, é uma quarteirização, nós temos em torno de 300 mil pessoas que atuam nesse processo. Qual o percentual em relação ao conjunto de recursos humanos? Vamos separar em 2 partes, né, senadores? Existe uma terceirização direta e uma indireta. A direta, ela é um percentual... Somando uma mais outra. A terceirização... Não, ela é superior ao próprio quadro da empresa. Quantas vezes superior? 3 vezes, aproximadamente. 86 mil para 300. Estou falando em números redondos, tá? Presidente Bendini, com a palavra. Né? Sei que o governo já pratica a terceirização em alta escala, né? Não, deixa eu deixar bem claro esse processo de terceirização. Acho que ficou claro, né? Não, ficou claríssimo. Eu estou só enfatizando que o governo já pratica
essa terceirização com muita intensidade, é isso na Petrobras? Ela é geradora de empregos dentro da sua cadeia. Ela está no topo da cadeia de óleo e gás. Como o senhor mesmo citou, eu até corrijo, em vez de 10% é 13% do PIB brasileiro. Não diríamos que é um modelo de terceirização, mas é um modelo de geração de emprego dentro da cadeia. Então, você tem hoje 86 mil empregados diretos, um grupamento um pouco menor de terceirização na atividade fim, mas dentro da cadeia de tudo aquilo que ela gera, dos seus ativos, dos seus investimentos, em média, hoje a gente tem 300 mil empregados ligados à atividade da Petrobras. É 1 para 4. 3,5. E para a última questão que o senador Lazier colocou em relação ao estaleiro Rio Grande, ao ERG, eu diria, senador, que é talvez o mais importante prestador de serviço na área de estaleiro hoje para a Petrobras, diante da excelência técnica que aquele estaleiro tem. É de conhecimento também que um dos sócios daquele estaleiro, ele passa por uma dificuldade econômico-financeira, né? Com isso, ela teve uma interrupção, ou pelo menos uma postergação de uma série de investimentos que está afetando, por óbvio, a atividade produtiva lá na região. Mas há duas boas notícias em relação a isso. Primeiro, que nós estamos próximos de uma solução naquele conjunto de encomenda de sondas que a Petrobras fez em alguns anos atrás, que se deu através de um formato da empresa SET Brasil. Foi assinado recentemente um memorando de entendimento com todos os entes envolvidos, Petrobras, sócios da SET, bancos credores e os próprios estaleiros, que vão permitir, dentro de um prazo de 90 dias, fazer um novo redesenho dessas encomendas da Petrobras e que também atendam o interesse do plano de investimento da Petrobras, que poderão dar uma nova vida, uma nova solução para aquela condição. A gente tem a notícia que ele, dentro desse processo de recuperação judicial, ele tem, de uma iminente recuperação judicial, ele também tem alguns atributos em relação a isso, e há vários interessados, inclusive, do ponto de vista societário, em relação àquele estaleiro. Então, eu acho que nós teremos notícias positivas num espaço de 90 dias, tão logo haja uma decisão sobre esse negócio. É interesse o nosso, inclusive aquelas duas plataformas, como o senhor bem citou, elas são vitais à Petrobras, né? Lógico que quando você acompanhar a linha de produção da Petrobras, essas duas plataformas vão ter um peso muito importante para nós. A gente tem o máximo interesse na conclusão dessas obras. E eu acho que vai ter uma revitalização. Entenda-se também que determinados tipos de projeto dentro de um estaleiro, eles são projetos com começo, meio e fim. Então, a intensidade, né, a aplicação de capital, seja capital financeiro, seja capital de trabalho, ele tem prazos também. Você não vai manter um nível de atividade de emprego num determinado tipo de investimento, porque até alguns investimentos são feitos para ter começo, meio e fim. Mas importante dizer que eu acho que isso trará, sim, um impacto positivo para a região, dado a grande mão de obra que foi gerado e a melhoria na renda lá da população. Está passando por um momento de dificuldade por conta do próprio estaleiro, não é por conta da Petrobras. Ela foi atingida durante esse processo de investigação aí da Lava Jato, e ela está num momento de dificuldade, coisa que a empresa tem que aguardar agora para saber o destino, né, do estaleiro, e não tenho dúvida que, do ponto de vista de encomenda e de futuro, o estaleiro vai ter, sim, uma boa performance doravante. Agora, se me permite, doutor Bendini, haveria alguma alternativa como substituição das empresas que estavam lá comprometidas? Porque a gente sabe que as que estavam lá, dentro do cartel das empreiteiras, não têm mais condições. Então, se ficarmos esperando até termine essas apurações, isso vai levar uma eternidade. Houve milhares de desempregados que permanecem por lá, inclusive aguardando uma solução. É compreensível, senador, e dentro de um conjunto de possibilidades que estão sendo feitas nessa discussão de 90 dias, onde tem esse grupamento de entes que estão diretamente ligados a essa operação, uma das possibilidades é essa. Eu só não posso me adiantar porque é uma discussão que se dá em sigilo comercial com tantos entes envolvidos,
a Petrobras é apenas um dos membros daquela mesa, né? E um membro com máximo interesse. Mas uma das possibilidades é essa, e sim, há interessados, eu posso antecipar ao senhor, não só no estaleiro Rio Grande, como em outras empresas fornecedoras da Petrobras que passam por um momento de dificuldade financeira. Eu lhe fiz uma outra pergunta, doutor Bendini, com relação ao Conselho de Administração. Ah, perdão. Vossa Senhoria sabe que há uma perplexidade nacional. Como é que ninguém viu, durante 10 anos, os desvios, a propina? Ora, quem recorrer? Se os diretores frustraram as expectativas, o Conselho de Administração tinha a obrigação ou não de examinar? E já que o senhor está compondo um novo conselho, é sinal que o senhor reprova o que esteve lá. Qual será a orientação? É uma das maneiras de se ter um controle daqui por diante do que vai acontecer. Senador, eu, durante a minha atividade profissional, em mais de 35 anos, eu compus e componho ainda a participação numa série de dezenas e dezenas de conselhos de empresa. Há de se destacar o papel de um conselho de administração, um processo de orientação, como também um processo de tomada de decisões. É natural que um conselheiro ele não está no dia a dia da empresa acompanhando um projeto desde o seu nascedouro até o seu momento de execução. E é natural que os instrumentos que são dados a um conselho para tomar uma decisão são aqueles colocados ali diante de um parecer técnico, de uma nota técnica, e é assim que um conselho pode se manifestar em relação a isso. Eu não tenho elementos, e seria até leviano fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido, que o conselho anterior possa ter corroborado ou não ter sido atuante em relação a qualquer tomada de decisão. Até porque, pelo ponto de vista das tomadas de decisões e pelas súmulas apresentadas, e a gente está tendo uma colaboração, e isso é reconhecido, nesse processo de investigação da Operação Lava Jato, nós estamos numa colaboração muito efetiva com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal. Não acho possível se permitir dizer que houve consentimento ou talvez até uma falta de maior ingerência do Conselho em relação a isso. Nessa questão de composição do Conselho de Administração, é lógico que quem tem a prerrogativa da indicação de conselheiros são os próprios sócios, né? Como a União ela é responsável pela maior participação no capital da empresa, ela faz um determinado número de indicações. E o que eu recebi do ponto de vista da União, uma prerrogativa de se trabalhar com um conselho, diríamos assim, com uma performance mais de mercado, mais técnica de mercado, sem a participação de membros do próprio governo federal. E é isso que a gente tem buscado fazer, até para, com essa experiência que esse conselho possa ter, também me orientar, eu que também sou um membro do conselho, num novo desenho para a empresa, de uma nova consequência em relação a isso. Ok, senador Lazier. Agora os próximos 3 inscritos, senador Omar Aziz, depois senador Caiado, depois senador Hélio José. 5 minutos cada um. Bom dia, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar... Não, deixa. Daqui a pouco nós. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, acho que o senhor é o novo líder do governo no Senado, é verdade isso? Eu soube hoje, senador. Pois é. Eu quero perguntar para saber de primeira mão aqui. Eu soube hoje. O senhor presidente da Petrobras e diretor financeiro. Não, me informaram, eu estou perguntando, né? Vamos para a fonte. Não, eu vou ser muito objetivo. Eu vou... e não vou... Vou fazer as perguntas, presidente, mas o senhor não tem nada a ver com isso, tá? Porque o senhor assumiu outro dia. Primeiro, o senhor foi convidado pela presidente Dilma para assumir a presidente da Petrobras. O senhor tem autonomia para tirar os diretores que estão há muito tempo na Petrobras e colocar pessoas da sua alta confiança? Segundo, o que o senhor acha de indicações políticas para a diretoria da Petrobras? Terceiro, o Amazonas tem a terceira maior jazida de potássio do mundo.
E o discurso que o senhor fez há pouco sobre planejamento daqui a 5 anos foi dito pela Dilma, pela presidente Dilma, e eu vou aqui dizer para o senhor. Olha o que ela disse aqui em março de 2011 no meu estado. Eu era governador ainda. Nós temos uma das maiores reservas de potássio na Amazônia, de propriedade da Petrobras, e ela será devidamente explorada no meu governo. No meu governo seria nos 4 primeiros anos, porque ninguém tem certeza que vai ser reeleito, né? Você tem certeza de fazer o mandato. Não foi explorada, e a ex-presidente Graça Foster, que todo mundo tende a dizer, olha, ela não sabe, não viu. E mais, o senhor falou há pouco sobre conselhos. Conselhos é um suplemento de recursos que os ministros ganham todo final de mês, porque eles não têm condições nem de dar conta da sua pasta, imagine fazer conta de coisa. Aí você pega o ministro A, ministro B, ministro B. Foi nessa que a presidente Dilma entrou mal, que ela era do conselho, né, e é responsável pelo que assina o conselho. Só que um ministro ganha 13, 14 mil reais e vai para um conselho da Petrobras, do BNDES, para ganhar mais 10 mil, para ter um complemento salarial. Não é para administrar essas empresas. Administrar essas empresas é o presidente, como o senhor da Petrobras. Então, o que o senhor acha desses conselhos, né, que não são pessoas capacitadas para estar no conselho ou não tem tempo para estar no conselho? Porque imagine você pegar um ministro de uma pasta como saúde, educação, que tem 24 horas tarefa. Aí você coloca aquele ministro para ser do conselho de uma estatal. Ele não vai ter capacidade nem tempo para administrar isso. Nós encaminharemos a exploração dessa planta de potássio. Isso são palavras da presidenta Dilma. Vocês imaginam se, como presidenta da República, eu não vou fazer todo o empenho para que nós sejamos um dos países exploradores de potássio? Acredito que o Brasil tem que planejar. Por isso que nós vamos investir quase 11 bilhões em fertilizantes. Eu queria saber, desses 11 bilhões que a presidente Dilma disse que a Petrobras ia investir em fertilizante, quantos bilhões foram investidos? E aonde foram investidos? Porque no meu estado não foi investido absolutamente nada. Zero. Pelo contrário, hoje o gás do Amazonas é o gás mais caro do Brasil. Por quê? Porque o gasoduto Quari-Manaus era para custar 2 bilhões e meio e foi para 5 bilhões e tal. O TCU, vendo uma distorção dessa, obrigou a se cobrar o preço do metro cúbico do gás a um preço razoável para o consumidor, porque senão ficaria inviável. Ficaria inviável, porque nós sabemos que o gás é finito, e aí você tira o investimento na quantidade de gás que tem aqueles poços, porque senão você não vai pagar o investimento. Se o investimento era de 2 bilhões e meio e foi em cima desses 2 bilhões e meio que foi feito os cálculos, a planilha para se tirar o investimento até se terminar o gás, era economicamente muito importante. E vejo aí a preocupação da presidenta Dilma na geração de energia. E quero sugerir à Petrobras que poderia até fazer isso e vai dar lucro, né? Vai dar lucro, porque as outras coisas não têm dado lucro na Petrobras. Ação caindo, investimentos que não estão pela metade. É que o município de Quari, onde fica o Urucu, dá para se fazer uma termoelétrica para gerar energia e colocar diretamente. Você tira ali, ó, você tira o gás daqui e bota aqui. Não precisa fazer muito esforço, não. E aí a Petrobras pode ser proprietária dessa termoelétrica. Se o Ministério da Minas e Energia, lógico, colocar isso para funcionar. Você vai pegar o gás que sobra, porque o gasoduto só tem condições de ter 5,5 metros cúbicos na vazão, e nós temos mais de 11 metros cúbicos de vazão. É reinjetado em torno de 6 a 7 metros cúbicos todo momento no gasoduto Quari-Manaus. Então, eu estou lhe colocando o seguinte: como é que o Brasil, que precisa e é um país agrícola, tanto de fertilizante, não tem uma indústria de fertilizante nesse país, tendo a terceira maior jazida de potássio do mundo? E nós temos aí o seguinte: lá nós temos o nitrogênio no gás, nós temos o P, que é o potássio, e falta só o K. Você teria uma indústria química no estado do Amazonas hoje, gerando emprego e acabando com a importação de
de fertilizante que é necessário. Por isso, senhor presidente da Petrobras, as minhas 3 perguntas são o seguinte: os diretores que o senhor nomeou como presidente, o senhor confia em todos eles? Quanto foi investido nesses últimos 4 anos do governo da presidenta Dilma em fertilizante, que era para ser investido 11 bilhões? E quanto foi investido no meu estado? A ex-presidente Graça Forster disse para mim, quando eu a procurei para que a Petrobras fizesse os investimentos, ela disse para mim na época que não tinha condições de fazer os investimentos. E depois eu me assusto que por debaixo dela passou tanto dinheiro que a Petrobras perdeu em coisas não lícitas nesse país e não tinha dinheiro para investir no meu estado, mas tinha dinheiro para fazer superfaturamento de obra, tinha dinheiro para fazer aditivos, tinha dinheiro para fazer investimento em Pasadena, tinha dinheiro para isso, para aquilo, mas não tinha dinheiro para colocar no estado do Amazonas. E hoje eu pergunto ao senhor se há essa possibilidade da Petrobras retomar esse projeto que é muito importante para o Brasil, não é para o estado do Amazonas, não, é para o Brasil. Dito isso, senhor presidente, e sobre os conselhos, qual é o critério que esse conselho da Petrobras é formado? Tem que ser ministro de Estado? Qual é o critério para que um conselho realmente possa ajudar a Petrobras? Conselho que vai analisar, discutir e depois sugerir à presidência da Petrobras. Isso estou lhe colocando, o senhor assumiu outro dia, então a sua responsabilidade é quase nenhuma, não é quase não, é nenhuma em cima disso. A sua responsabilidade daqui para frente. E para lhe deixar mais à vontade, exija que os diretores da Petrobras sejam nomeados da sua confiança, não indicação de partido político para dar apoio político. Isso é que acabou com o maior patrimônio do Brasil, que é a Petrobras. Isso que deixou a Petrobras numa situação que ela está hoje. E a gente, como brasileiro, que lutou pelo petróleo é nosso, que luta para manter a Petrobras como uma estatal brasileira, sem investimentos estrangeiros, sem ter que, mais tarde, privatizar, como muitos querem, nós queremos que o senhor tome essas providências em relação a isso. Como demorou bastante, e são várias perguntas que vão lhe fazer, o senhor pode me mandar essas perguntas depois, respondidas, porque eu não sei se o senhor vai ter aí os valores que foram investidos nos últimos 4 anos para a exploração de potássio e produção de fertilizante no nosso país. Já completou os tempos. Mas na ausência dela não está. Então é Vanessa. A próxima inscrita a proferir as suas indagações seria a senadora. Espera aí que eu estou recorrendo à minha universitária aqui. Houve uma troca aqui. Então, vamos dar a palavra ao senador Ronaldo Caiado. Eu agradeço, gostaria que acrescesse aí meu tempo como líder, também como da oposição, que tem sido muito pequeno o nosso espaço aqui na casa. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu acho que a maior divulgação que veio com a notícia do balanço da Petrobras foi exatamente o fato de terem destruído, de terem quebrado a Petrobras. O balanço que tornou-se público evidencia, diagnostica claramente que quebraram a Petrobras. É um fato inédito, porque o PT e o governo Lula e Dilma quebraram também uma máxima do mercado mundial, que vamos dizer que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Então, o PT deu conta de quebrar esse conceito que existia no cenário mundial e transformou a Petrobras no pior negócio do mundo.
E não foi uma qualquer empresa, foi uma das 4 maiores do mundo, que tinha um quadro técnico de pessoas altamente preparadas e capacitadas, que a Petrobras sempre foi referência no mundo como exploração em águas profundas e, ao mesmo tempo, no período onde o barril de petróleo estava a mais de $100, tá certo? E hoje abaixo de $50. Então, conseguiram fazer tudo isso nesse espaço de 12 anos. Agora, eu quero passar, senhor presidente, para as perguntas. E como são várias perguntas, eu vou ter que ser um pouco mais lento na colocação para que o presidente possa anotar as perguntas que eu vou formular. É um assunto extremamente técnico e, como tal, a gente precisa de ter respostas bem objetivas e dizendo se pode ou não responder, se sabe ou não. Não dá como aqui tergiversar diante de um quadro como esse, que é o problema da Petrobras. A primeira pergunta é: qual é a metodologia que foi usada para chegar a este valor de 48,2 bilhões por má administração e corrupção, sendo que, no mesmo período e na gestão da Graça Forster, o valor foi de 88,8 bilhões de reais. O segundo ponto, ainda na mesma pergunta, eu pergunto se o fato específico daquilo que foi colocado como 6,2 bilhões referente à corrupção e propina, se está incluído apenas Abreu e Lima e Comperj e as perdas na petroquímica, ou também se está incluído aí a corrupção na diretoria de Renato Duque e do Barusco, ou se elas serão computadas futuramente. Segundo ponto, senhor presidente, nós estamos nos referindo aqui também à situação da Sete Brasil, do que foi colocado com a tese originária, que todos nós do parlamento somos defensores, que é o conteúdo nacional. Mas, infelizmente, o conteúdo nacional e a partilha serviram muito mais para estruturar um processo de corrupção, de propina e de desvio de dinheiro para as campanhas eleitorais e enriquecimentos ilícitos. A pergunta que faço: a venda dos campos na África, o aluguel das plataformas com a SBM, aquilo que o governador Omar aqui colocou em relação a esse gasoduto no estado do Amazonas, que vai de Urucu a Manaus, aonde o preço inicial era de 2,3 bilhões, e a Petrobras coloca aí no seu balanço créditos duvidosos, aonde, na verdade, o gasoduto passou a valer 4,8 bilhões de reais. Esse vai ser o consumidor que terá que pagar por esse preço. Acrescido a esse, o custo de exploração na bacia de Campos sempre foi até 2012 dólares o barril. Em 2014, passou a 38 dólares o barril a produção de petróleo naquela região, que está longe de ser aí um pré-sal e que terá um preço ainda muito maior. E eu perguntaria também, a recuperação da Petrobras, que no ano de 2010 tinha uma dívida líquida, governo PT, aí sim tinha uma dívida líquida de 61 bilhões de reais, e ela, em 2014, dezembro, ela tem uma dívida líquida de 282 bilhões de reais. Em 4 anos, essa dívida cresceu 221 bilhões de reais. A pergunta que se faz é o seguinte: como é que essa empresa consegue obter empréstimos, tá certo, dos bancos chineses, 3,5 bilhões de dólares?
qual é a garantia que foi dada, já que nós, senadores e a sociedade, não tem conhecimento de o que foi dado, a que valor foi vendido, não sei se algum ativo da Petrobras ou ao petróleo também, ou o valor do barril de petróleo. Por que e como, senhor presidente, os bancos ingleses, eu fui informado que dos 3 bilhões de dólares, a Petrobras deu como garantia as plataformas. Ao governo chinês, nós não sabemos. Agora, aos bancos brasileiros, Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, quais as garantias foram dadas? E Vossa Senhoria, que foi até poucos dias presidente do Banco do Brasil, eu pergunto, se alguém chegasse no Banco do Brasil, lá na reunião de diretoria, com endividamento como esse da Petrobras, hoje, sem balanço apresentado, a diretoria do Banco do Brasil emprestava o dinheiro? Ou essa regra só vale para as outras empresas e não para empresas estatais? Ou seja, não tem balanço. Tem uma dívida líquida de mais de 221 bilhões, envolvida num processo de corrupção, e o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa ainda emprestam 9,5 bilhões antes do balanço. Bom, senhor presidente, esse modelo acrescido a isso, a pergunta que vem é em relação ao preço da gasolina. Vossa Excelência fez um comparativo com a União Europeia. Eu quero trazer aqui para mais próximo, onde os Estados Unidos a diferença é a metade do preço nosso. E em todos os lugares também o Brasil tem hoje o preço mais alto de gasolina e de combustível do mundo. Eu pergunto, no período da campanha eleitoral da presidente Dilma, a Petrobras serviu como uma alavanca da campanha eleitoral da presidente. Ou seja, a Petrobras bancou, tá certo, o preço do petróleo, ou seja, o preço do combustível, não deixou crescer, segurou a inflação no país e acumulou um prejuízo de 80 bilhões de reais. Agora, passou a campanha, a presidente foi eleita, aí eu pergunto, a partir de agora, então, a função agora da Petrobras é de arrecadar para o ajuste fiscal? Ou seja, antes o petróleo o combustível tinha um preço manipulado com prejuízo de 80 bi. Agora ele tem um preço a mais. Então, quer dizer, a Petrobras, ela, ao invés de ter o compromisso como empresa de exploração de petróleo, ela tem o compromisso de eleger presidente da República. E depois do desfalque feito, ela tem o objetivo agora de arrecadar para o ajuste fiscal e fazer com que essa seja a fonte de arrecadação e o povo brasileiro pagando por tudo isso. Bom, é isso que eu gostaria também de saber de Vossa Excelência. Outro ponto que eu pergunto o PT, principalmente o presidente Lula, eles sempre acusaram a oposição de privatizar a Petrobras. O discurso deles a vida inteira. Bom, com todo esse desfalque que foi dado na Petrobras, esse balanço que mostra que ela está quebrada, tá certo? Em que nós desperdiçamos 5 anos sem fazer nenhum leilão, na época em que o barril de petróleo estava acima de 100 dólares. Nós paramos 5 anos. E aí veio a tese que foi exatamente da partilha. Por questões ideológicas e de fundo de caixa de campanha, é perfeita a partilha. Porque a partilha é o sistema que viabiliza o processo de corrupção. Porque a concessão não, mas a partilha tem aquele discurso populista que vai atender o povo brasileiro. Mas, na verdade, o que ele faz é exatamente utilizar da ingerência do Estado e, nessa hora, poder fazer todo esse processo. Senador Caiado, peço que Vossa Excelência conclua. Eu estou caminhando, senhor presidente. Como a oposição é pequena, Vossa Excelência tem que ser um pouco tolerante com todos nós, senhor presidente. Então, em relação a esse fato específico que eu pergunto aí em relação a essa autonomia da diretoria
que também foi formulada a Vossa Excelência. Qual é? Vossa Excelência, diante desse fato, terá condições de poder, aí sim, modificar o preço do petróleo, do combustível? Pergunto, essa empresa e Vossa Senhoria, como presidente que foi do Banco do Brasil, sabendo da incapacidade de poder arrecadar hoje para fazer parte naquilo que é obrigação da Petrobras em entrar com 30% de todos os leilões que serão feitos e também ter o monopólio da exploração, eu pergunto, diante desse quadro, onde tudo isso fica claro que é impossível de ser praticado, e nós estamos deixando com que essa grande riqueza da população brasileira está lá, micada hoje debaixo do mar, por questões ideológicas e de corrupção, eu pergunto, Vossa Senhoria terá a coragem de assumir agora um discurso para dizer que é inviável a partilha e que a partir de agora Vossa Senhoria terá que vender ativos importantes da Petrobras? Com a dívida desse tamanho, quais são os ativos que vai vender? Que vai ter que vender. Ou Vossa Senhoria vende os ativos, ou a Petrobras vai quebrar. Então, nós queremos saber quanto da Petrobras já foi para os chineses. Outro fato, por que no momento em que Vossa Senhoria se beneficia de bancos oficiais e de fundos de pensão, por que Banco Oficial, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, tem que financiar empresa de petróleo? Se ela não é a empresa mais importante do país, não é a mais rentável do mundo, o que tem Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica e fundo de pensão com financiamento de empresa de petróleo? Nós temos carência na área de saneamento, de transporte, de segurança, de educação, de habitação e, de repente, nós temos 179 bilhões do Banco do Brasil, Caixa e BNDES emprestado à Petrobras e 43 bilhões de fundo de pensão, um total 122 bilhões. Vossa Senhoria colocou que tem facilidade de arrecadar no sistema financeiro mundial. Ora, se é uma grande empresa, ela não teria por que estar desfalcando os nossos bancos oficiais, que são alimentados exatamente pelo Tesouro, que a sociedade é responsável, todos nós somos obrigados a pagar, porque essa finalidade específica. Então, reforçando também, se Vossa Excelência, Vossa Senhoria, como presidente do Banco do Brasil, nos repassaria aos empresários, nessas condições também, empréstimos tão volumosos como foram feitos para a Petrobras neste momento, e reforçar